Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa igreja, Church of the City. Eu espero que você esteja bem, aonde quer que você esteja. Eu convido a orar comigo. Vamos orar pedindo a Deus que guie o nosso papo, que guie esse momento para que, enquanto a gente lê a palavra de Deus, a palavra, o Espírito de Deus nos transforme. Tá bom? Ora comigo, papai, nós te louvamos. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Queremos confessar com a nossa boca que Tu és Deus, que Tu és Rei. E clamamos agora para que Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Fala conosco, abre os nossos olhos espirituais enquanto a gente lê a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia. E só para a gente entender um pouquinho, Paulo escreveu essa carta para uma igreja lá em Colossos que ele não conhecia fisicamente, pessoalmente. Paulo não fundou essa igreja. Paulo estava preso e, enquanto ele estava preso, ele escreve essa carta. Quem fundou essa igreja foi Epáfras, a gente vai ler sobre ele. Então foi um outro ministro de Cristo que fundou essa igreja. Então Epáfras faz uma visita a Paulo e ele traz relatos sobre a igreja, as coisas boas que Deus tem feito lá através da igreja, e também traz problemas, dificuldades que eles vinham enfrentando. Então Paulo escreve essa carta para fortalecê-los, para ajudá-los nesta jornada cristã. E a gente vai ler o início da carta, capítulo 1, e aí eu quero que a gente reflita um pouco sobre essa oração inicial que Paulo escreve pelo aquele povo, né, em Colossos, e vamos ver o que Deus estava fazendo lá, vamos ver o que Deus estava fazendo através da vida deles, e vamos ser mexidos com isso, e vamos entender como que nós também podemos, como cristãos hoje, viver da forma que Deus quer que a gente viva. Então, Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo falando. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém. Vamos então dividir um pouquinho esses versículos e refletir sobre o que Deus estava fazendo lá com aquele povo, o que Deus também está fazendo com o povo dele hoje. Paulo começa: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por quê? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Então, é impressionante a gente, imagina, numa época que não tinha os mesmos veículos de comunicação que nós temos hoje, não tinha a rapidez da informação para chegar como temos hoje, a gente não tinha essas velocidades nem de locomoção.
as pessoas andavam a pé, a cavalo, eles tinham outros jeitos, então a informação não chegava. Mesmo assim, mesmo a informação não chegando tão rápido como chega hoje, não tendo tanto acessibilidade como nós temos hoje, o que Deus estava fazendo lá estava chegando em Paulo, chegava nas pessoas, as pessoas estavam ouvindo de tudo que Deus estava fazendo lá. Então, a fé daquele povo, o que Deus estava fazendo através daquele povo era tão grande, era tão especial, era tão real, que estava chegando nas pessoas para além daquele povo, mesmo sem a facilidade de comunicação. E aí, engraçado que Paulo fala, a fé que vocês têm, né, nós ouvimos, né, é tão real essa fé que vocês têm no Cristo, em Jesus, no Evangelho, que produz algo em vocês que está todo mundo vendo. Porque ele fala da fé e do amor com todos os santos. Então, a fé genuína, a Bíblia é muito homogênea, né? A Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela não fala contra si mesma. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente ouve sobre um coração que produz fruto. Um coração genuíno que produz mudança de caráter. Então, uma fé genuína que produz uma vida, que produz serviço, que produz amor. Uma fé em Deus que faz você chegar ao próximo. Um amor a Deus que faz você amar o próximo. Então, a fé que eles viviam naquele lugar não era só uma fé teórica, não era só uma fé por uma ideologia. Era uma fé real num Cristo real que estava transformando a vida deles ao ponto de eles servirem e amarem uns aos outros. E o amor uns aos outros que eles estavam experimentando lá estava fazendo chegar em outras pessoas. As pessoas estavam, o que eles estavam vivendo, as pessoas estavam notando aquilo que Deus estava fazendo naquelas pessoas. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque aquilo que Deus alimenta em nós, o outro está vendo. Então, a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, a gente não vive ela para nós. As pessoas estão enxergando a nossa vida. Paulo também fala, a gente estudou essa semana nas células, estamos estudando sobre sermos edificados em Cristo, porque as pessoas lá estavam questionando a supremacia de Cristo, estavam questionando Cristo ser Deus. Então, Paulo fala, você está firmado, fundamentado em Cristo, faz você crescer, ser edificado. As pessoas veem aquilo que você vive em Jesus. Então, a nossa fé em Jesus produz algo que as pessoas vão ver. A gente não quer viver uma vida para as pessoas verem, mas o que a gente vive em Jesus, as pessoas vão ver. O nosso alvo é ser alimentado pelo Espírito Santo ao ponto da nossa vida alcançar o outro. E aqui era justamente o que estava acontecendo. A fé deles estava sendo tão forte, a fé deles era tão real, que o serviço, o amor, o cuidado estava sendo visto pelas pessoas. E o que é esse amor, se não colocar o interesse dos outros na frente dos nossos? Uma igreja que ama, irmãos que se amam, estão preocupados com o outro. Maridos que amam estão preocupados com a esposa antes de si. Esposas que amam estão preocupadas com o marido para frente de si. Pais que amam os filhos estão preocupados com os interesses dos filhos, os interesses para o crescimento, para o cuidado, né? De nutrir aos filhos antes de pensar em si. Uma igreja, uma liderança que ama, está preocupada com a próxima geração e não simplesmente preocupada com a geração com a sua própria geração. Estão olhando para frente, estão preocupados com outras pessoas. E assim vai. Então, a fé genuína, ela é exposta através do amor. Agora, aonde esse amor estava sendo alimentado? Né? O que estava fortalecendo e fazendo esse amor deles crescer? Pois temos, versículo 4, Paulo dizendo que temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Agora, qual que é a causa? O que está alimentando? Versículo 5,
por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Olha que interessante. A esperança que está reservada nos céus para aquele povo era tão real, era tão genuíno, que essa verdade estava transformando a vida deles. Essa verdade estava alimentando a fé deles. Essa verdade estava fazendo eles se desapegarem das coisas da terra. E essa verdade estava fazendo com que eles fossem agentes de Cristo, agentes de Jesus naquela cidade. De uma forma tão impressionante que as pessoas estavam comentando, as pessoas estavam vendo a forma que eles estavam vivendo. Então, isso é muito importante. Tem algo que nos alimenta a viver da forma que Deus quer que a gente viva. Qual que é? O que nos alimenta? A esperança. E qual que é a nossa esperança? Qual que é que Paulo fala aqui? A esperança dos céus. A esperança do céu. A esperança da eternidade. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia! Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, é essa verdade, é essa certeza de que um dia eles seriam manifestados com Cristo em glória, num corpo glorificado, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade, não haverá mais uma necessidade de justificar a vida com dinheiro, com trabalho, não haverá uma pressão de uma cultura de você provar quem você é através do que você produz, não haverá mais assassinatos, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada disso. Não haverá mais dor interna, dor externa, não haverá mais nada de destruição. Era essa realidade que estava alimentando a fé deles. E aonde que eles estavam, então, absorvendo, aonde que eles estavam aprendendo, aonde que eles estavam agregando valor para que aquilo produzisse esse conhecimento, essa percepção do céu. Vamos ler. Versículo 5, Paulo fala, ele fala que temos ouvido falar da fé e do amor, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da onde? Da palavra. Aqui está o tesouro, aqui está, se o combustível é a percepção da eternidade, o posto de gasolina é a palavra. A fonte da percepção daquilo que a gente precisa para viver, a fonte é a palavra da verdade. É isso que Paulo fala aqui, que vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. É por isso que é tão importante o contato com a palavra. Não basta só a gente ouvir a palavra por meio de ministros, por meio de pregadores. Isso é muito bom. Foi a forma que chegou o evangelho para essa igreja aqui e a forma que chegou o evangelho para nós. Mas hoje nós temos acesso à palavra. Nós temos acesso à fonte de informação que vai produzir em nós conhecimento. E o Espírito traduz aquilo, o Espírito do Santo de Deus nos ministra a nós com a palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então, se nós não tivermos acesso à palavra, se a gente não investir tempo na palavra, como aquele povo estava investindo e como muitos de nós já investimos, se a gente não investe tempo na palavra, as percepções espirituais vão começar a diminuir. E se a gente começa a perder as percepções, as realidades espirituais daquilo que a gente vive, a gente se esquece daquilo que há de vir. A gente se esquece
da esperança do céu. A gente se esquece que o céu não é aqui. A gente se esquece que um dia nós seremos glorificados com Cristo no céu. E quando a gente se esquece, a gente para de olhar para o céu e começa a olhar para a terra. E aquilo vai nos enfraquecendo. Então, para a gente conseguir viver uma vida de fé que é expressa em amor, que é expressa no serviço, precisamos alimentar em nós, através da palavra, as realidades espirituais daquilo que há de vir, do céu, da eternidade. Senão a gente não consegue. E olha que legal, que eles estavam nesse processo, porque pelo tudo que estava acontecendo naquela igreja. E Paulo vai dizer que por todo mundo, este evangelho da verdade, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Em todo mundo, naquela época, o evangelho de Deus estava crescendo. O evangelho de Jesus estava crescendo. E a igreja passou por muitas perseguições. E a gente sabe que perseguição nenhuma parou o evangelho de Jesus. Não parou lá e não para hoje. E Deus é soberano, é Ele que cuida, é Ele que está preparando a igreja dele. Então o evangelho continua a crescer até hoje, mesmo com perseguições, mesmo com falsos professores, falsos profetas, falsos pregadores. Deus está conduzindo a igreja dele. E assim, se a gente olha para hoje, é o que Deus está fazendo. Nessa semana, muita gente está impressionada com o que Deus está fazendo lá em Asbury, lá naquela faculdade. Glória a Deus por isso. É Deus fazendo lá. E Deus está fazendo um grande mover lá, porque a igreja é dele. Deus está fazendo o que Ele quer fazer. Então, Deus está movendo lá. A presença dele é viva lá. Deus está fazendo aqui. A presença dele é viva aqui hoje também, porque a prova da presença de Deus é a confissão de pecados, arrependimento, mudança de vida. Glória a Deus por isso. Isso prova que o Espírito Santo de Deus é real. É real em Asbury, é real aqui. Glória a Deus por isso, porque o Evangelho ele vai frutificar, ele está frutificando para a glória de Deus. Amém? E aqui ele fala que vocês aprenderam a palavra da verdade, o Evangelho, através de Epáfras, que foi o fundador daquela igreja. E Epáfras vai falar também sobre o amor que eles têm no Espírito. Olha lá, ele vai falar, vocês o aprenderam, o Evangelho, de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Esse amor que a igreja cristã, que a família de Cristo exerce, não é um amor natural. Ele não é um amor humano. Não é um amor do eu gosto de você, não gosto de você. Não, é sobrenatural. Esse lugar que a gente fala continuamente de você esquecer de si, aquilo que Cristo fez lá na cruz, é algo sobrenatural. Você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue amar o inimigo, como a palavra diz que a gente precisa amar o inimigo. A gente não consegue abençoar aquele que nos machuca, como a palavra de Deus fala para a gente fazer. A gente não consegue. É algo sobrenatural. É do Espírito. E aí Paulo vai dizer lá no versículo 9, para a gente encerrar. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não fala sobre sabedoria e entendimento moral. Paulo não fala sobre sabedoria e entendimento intelectual. Ele fala da sabedoria e entendimento espiritual. É o Espírito que abre os nossos olhos. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de alimentar a fé no nosso coração. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer a gente olhar para essas palavras e essas palavras terem significados
para além da matéria, para além desse mundo. É só o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode abrir os nossos olhos para as realidades espirituais. É só o Espírito Santo de Deus que vai poder fazer crescer o fruto dele em nós. É só o Espírito Santo de Deus que vai fazer eu amar a minha esposa como eu devo amar a minha esposa. Só o Espírito Santo de Deus que vai poder fazer eu servir os meus amigos, a minha família, a minha igreja, da forma que Deus quer que a gente sirva a família, os amigos e a igreja e os inimigos. É só o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos fazer da oração de Paulo a nossa oração constantemente. Enquanto a gente vai para a fonte, porque falamos hoje, para a gente conseguir viver da forma que Deus vive, nós precisamos alimentar a nossa fé para que a nossa fé atinja o outro em amor e em serviço. Para que isso aconteça, precisamos crescer, compreender e aprender mais e mais das realidades sobre o céu, sobre a glória que há de vir. Aonde a gente aprende sobre isso é na palavra, mas ainda assim precisamos que Deus venha derrame a graça dele sobre nós, para que o Espírito Santo de Deus nos revele essas verdades, porque senão a gente vai ficar brigando, discutindo sobre assuntos teológicos ou assuntos filosóficos que não tem nada a ver com o céu. E é isso que Paulo depois, se vocês que leram a carta, Paulo ele dá instrumentos para as pessoas pararem de ficar discutindo e pararem e se fortalecerem para não serem levados por falsos ensinamentos. Então precisamos sim nos fortalecer na palavra. Não só ir para a palavra no aspecto de entendimento intelectual. Não, precisamos ir para a palavra de Deus, humildes, clamando pela revelação do Espírito Santo de Deus, para que o céu seja revelado a nós, para que a esperança seja revelada a nós, para que a nossa fé se fortaleça, e para que a nossa fé crescendo, sendo fortalecida, a nossa fé atinja o outro em amor, em cuidado, em serviço. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa jornada e que o fruto dele cresça em nós todos os dias. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.